Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por andar na palavra junto comigo. Estamos dando uma olhada ao problema do nosso pecado. Se nós não estamos dispostos a lidar com esse grande problema, nunca poderíamos ter um relacionamento pessoal com Deus como nosso Pai Celestial. Não é suficiente você querer. Nós temos um problema, um impedimento que tem que ser resolvido antes de nós ter certeza. Fazemos parte da família de Deus. O bom é que a Bíblia dá a resposta. A palavra de Deus nos ensina o que é o problema, por que é um problema tão grande, mas qual é a solução também. Que bom que Deus não nos deixou sem esperança. Esse é um sinal do amor e cuidado dele para conosco. Em Salmos 51, tem um versículo que muitos conhecem, mas gostaria de passar um tempo aqui nesse salmo hoje, só para tentar a vocês meditar e pensar por que pecado é um problema tão grande. Qual é a natureza? Quais são as características desse problema que depois nos leva ao entendimento de quem é, o que é a solução para esse problema do nosso pecado? Primeiro, eu gostaria de dizer, há pessoas sinceras, pessoas, podemos dizer de uma maneira humildes, que dizem, bom, eu não sou perfeito, eu sei que tenho feito coisas erradas na minha vida, mas eu estou buscando a Deus sempre. Eu, sendo criança, sendo pequeno, eu nunca fazia nada mal e agora talvez estou meio afastado da luz, mas, olha, na verdade, estou andando bem. Eu respeito meu próximo, gosto de ajudar a outros, todo mundo conte comigo, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Pastor, sou perfeito? Claro que não, mas eu estou vivendo uma vida justa. Às vezes nós olhamos e pensamos que nós não temos esse problema de um pecado que nos mata espiritualmente, ou que dá para controlar esse problema, porque não é um problema constante. Talvez veio por um tempo, mas depois mandamos embora. Assim às vezes as pessoas pensam. Salmo 51, versículo 5 diz, eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Gostaria de chamar a sua atenção aqui, e vamos ver uns outros versículos daqui a pouco, mas a Bíblia ensina, e não somente o salmista aqui, esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava arrependido do pecado com Batseba e quando ele matou Urias. Mas aí, confessando o pecado dele a Deus, ele disse algumas coisas importantes. O pecado não veio a Davi naquele momento. O pecado existia não somente no ato de tomar a esposa de outro homem, ou de mandar o capitão deixar ele sozinho na batalha para ele morrer. O pecado não era como chuva que chega, terça-feira vai chover, mas quarta vai ser sol novamente. Vem e depois vai. Pecado não foi assim. Davi admitiu algo para Deus quando ele estava procurando perdão e restauração. Ele admitiu algo importante que todos nós precisamos entender. Pecado não é como gripe, que chega, mas depois com o remédio vai embora. Você precisa, para entender bem o pecado, o problema do seu pecado, precisa entender que o meu pecado, número 1, meu pecado está comigo desde o princípio. O pecado habita em mim desde a conceição. Nós herdamos, nós recebemos uma natureza desobediente, pecaminosa do nosso pai Adão. Nascendo, já estamos no pecado. Já somos pecadores. E há pessoas que pensam, bom, pecado é como gripe. Vem de vez em quando, mas eu vou tomar remédio, vou tomar um chazinho da palavra, um remédio de, desculpa Deus, coisa assim. Eu vou tentar fazer uma obra religiosa ou boa, daí vai balançar com essa coisa aqui, esse remedinho e aí pronto. Pecado não é uma coisa que vem de vez em quando. Pecado está comigo desde o primeiro dia da minha vida. Pecado é uma condição crônica que todo ser humano tem. Romanos 5,12 explica que, portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo
e pelo pecado, a morte. O pecado veio por causa de um homem, mas agora atinge a todos os homens. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim morreremos. Porque como a Bíblia diz, porquanto todos pecaram. Todos nós, desde Adão e Eva, todo ser humano, somos pecadores. Como Romanos 3:10 diz, não há um justo, nenhum sequer. E se eu penso, bom, pecado é uma coisa que talvez eu vou passar umas temporadas, tem aquele tempo do ano quando sempre é um pouco mais difícil, né? Preciso tomar um remédio, preciso tomar um chá, preciso tomar isso, aí daí vou ficar melhor. Seu pecado não funciona assim. Pecado está comigo desde o início da minha vida. E a segunda coisa que preciso entender, por ela estar comigo desde o princípio, entende isso? Eu não posso escapar o meu pecado. É parte da minha natureza. Paulo confessou em Romanos 7 que nele, dentro dele, não habita coisa boa nenhuma. Ele estava dizendo, eu, no meu ser, ao nível mais fundamental, eu estou contaminado por causa do pecado. Então, o pecado está comigo desde o princípio da minha vida. E eu não tenho como escapar esse pecado. É como uma pessoa que nasce com condição crônica, uma enfermidade crônica, uma mutação crônica, que afeta a saúde ou a pessoa, o ser deles. Algum de vocês talvez tem filho ou filha com autismo. Você sabe, autismo não é uma coisa de bom, cada 3 dias você tem autismo e os outros dias não. Não, essa é parte de quem seu filho é, ou quem sua filha é. É parte do ser deles. E há algo da condição do ser humano que faz parte de quem nós somos. E eu não posso escapar daquela realidade, que é, eu sou pecador. O salmista aqui, ele disse, em versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz, versículo 3, porque conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista entendeu, eu não vou ter como dar as costas ou ignorar esse problema. Eu não posso dizer, bom, talvez me afligiu tempo atrás, mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho vitória. Eu não estou pensando mais assim. Ele disse, Senhor, por ser pecador, a realidade de quem eu sou está sempre comigo. E eu não tenho como fugir. Eu não posso escapar esta realidade. Paulo disse em Romanos 7 também, que o bom que ele queria fazer, não conseguia. E o que ele aborreceu foi aquilo que ele estava fazendo sempre. Eu quero fazer o bem e não consigo. Eu não quero fazer mais mal. Mas é esse mal que eu continuo fazendo. O que isso significa? Há um problema que nos mata, que nos condena o nosso pecado. E por que é que eu não consigo fazer o bem? Por que eu não consigo deixar para sempre o meu pecado para trás? Porque ela faz parte de mim. Eu sou pecador. Há muitas pessoas neste mundo que não querem ser honestos com Deus. Há pessoas que querem se justificar. Mas Senhor, eu não sou perfeito. Mas... E daí dá um monte de razões ou motivos que eles pensam que Deus deve estar contente com eles. Ou que Deus deve estender a mão a eles. Ou que Deus deve permitir eles entrar na família de Deus. Ou entrar no céu, quando essa vida acaba. Eles chegam à presença de Deus. Eles chegam até Ele, ali com um papel, anotando todos os prós deles. Mas nos olhos de Deus, isso não arca com o problema do nosso pecado. E pecado não é uma doença que vem uma vez, 2 vezes por ano. É problema que está comigo sempre. Como posso me libertar? Como posso vencer? Como posso ficar livre desse impedimento, desse grande problema que não me deixa entrar na presença ou na família de Deus? Aí, então, chegamos à terceira coisa.
O pecado que está sempre comigo, eu não posso escapar dela. Mas então, eu preciso que Deus me liberta. Que Ele faz o que só Ele pode fazer. Aí, acharei a solução suficiente para os meus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Você e eu não precisamos mostrar a Deus que tão bom nós somos. Ou como se estávamos um pouco mal com o nosso pecado, com o nosso vício por uns dias, umas semanas, uns meses, mas agora já melhoramos, graças a Deus. Não. Não, o que nós precisamos é nos jogar no chão diante dele, rogando ele pela misericórdia dele, para apagar as nossas transgressões. Versículo 2: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No primeiro versículo que lemos, versículo 5, fala da nossa iniquidade e o nosso pecado, que tem estado conosco desde o princípio. Iniquidade comigo, desde o meu nascimento. Pecado na concessão da minha vida. Mas diz que Deus pode lavar aquela iniquidade e purificar-me do meu pecado. O salmista chegou a Deus, clamou a Ele, rogando a Ele: Senhor, eu não posso apagar esse problema. Eu não posso me livrar sozinho desse problema, mas o Senhor pode me lavar. O Senhor pode me purificar. O Senhor consegue fazer o que eu não consigo, se o Senhor tiver misericórdia sobre mim. Ele disse, versículo 7, purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Versículo 10, cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se nós precisamos que Deus renova um espírito reto, significa que o espírito que nós temos agora não é reto, é contaminado e distorcido por causa do pecado. E nós precisamos entender, somos pecadores desde o início, por isso não conseguimos tirar as manchas do pecado, andar retos diante dos olhos de Deus, fazer tudo como devemos. Não. Mas a resposta não é eu me esforçar mais. A resposta é Deus. Ele é misericordioso. O livro de Êxodo diz que ele é tardio em irar-se. Deus não quer, ele não se deleita, ele não quer condenar o pecador. Ele não se deleita na morte do ímpio, ele quer que ele se converte. Deus quer derramar a misericórdia, a graça dele. Se você está pensando que um remédio pequenininho, eu vou me esforçar, vou me aliviar, vou ficar bem, você estará condenado ao final dessa vida. Mas se você reconhece que só Deus pode purificar o teu pecado, pode lavar a tua iniquidade, e você pede a Ele, Ele está disposto a resolver o problema do teu pecado. Eu sou totalmente incapaz. Mas Deus, pela misericórdia, pela graça dele, como é que ele pretende lavar, purificar o meu pecado? É pelo sangue de Jesus. Meu amigo, Jesus veio a este mundo quase 2000 anos atrás. Deus encarnado, o Deus vivo, o homem-Deus, o único mediador entre Deus e o homem. E ele voluntariamente entregou a si mesmo. E ele foi morto. Ele se submeteu à vontade do Pai Celestial, que era ele sofrer a nossa penalidade. Ele pagar o preço do nosso pecado. Ele ser o nosso substituto. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas os pecados de todo o mundo. 1 João 2 diz. Ele era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista falou. E ele viveu. E depois morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Para conceder ao pecador a purificação, o lavamento que ele precisa para responder adequadamente ao problema do pecado dele. Todos nós nascemos com um problema de pecado, mas Jesus Cristo consegue tirar aquela mancha. Ele consegue nos lavar e purificar.
Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sou filho da ira mais, se eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. Ele me lava, ele me purifica. E eu não fico afastado de Deus, mas sou adotado na família de Deus, não pelas coisas que eu fiz, mas porque Deus, na misericórdia dele, providenciou um sacrifício suficiente para me salvar. O problema do teu pecado é grande, meu amigo. E Jesus é a única resposta suficiente para responder esse problema do pecado. Você conhece ele pessoalmente? Se você morresse hoje, você teria certeza, pastor, minha alma estaria no céu, porque Jesus já me perdoou, ele já me lavou, ele já me justificou. A minha fé está 100% nele. Se você não tem certeza absoluta da tua salvação, se você tem dado muita excusa ou razão ou explicação ao problema do teu pecado, hoje Cristo quer te salvar. Você reconhece a sua necessidade? Se você tiver pergunta ou dúvida, pode entrar em contato conosco e nós poderemos tomar a Bíblia e mostrar a você como Cristo já pagou à vista o preço total do teu pecado. E você pode ficar lavado, purificado, branco como a neve. Não pela sua obra, não pela sua justiça, não por um remédio que resolveu essa gripe do pecado. Não. Por ter recebido o presente de perdão e salvação total que só Jesus oferece. Ele é a resposta a este problema. Você conhece ele? Fale conosco se não conhece ou se tiver pergunta ou dúvida. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Até a próxima.